noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Seara Fraterna. A nossa página de abertura para o estudo da noite, e que não será Felicidade e Coletividade, com a nossa colega Carmen Bessa, mas será substituído nessa noite pelo tema Pensamentos, com a nossa colaboradora Simone Fontarigo. Por questões técnicas, mas na semana que vem vamos ouvi-la e tentar entender um pouquinho mais sobre o que tem a ver coletividade e felicidade. E por hoje vamos ouvir um pouco sobre pensamentos. E a página que eu escolhi para esse momento é do livro Coragem, capítulo 33, Ainda Quando. Sim, meus amigos, recordemos a palavra de Paulo, o apóstolo da libertação espiritual. Ainda quando senhoreássemos todos os idiomas de comunicação entre os homens e os anjos, na terra e nos céus, e não tivermos caridade, ainda quando possuíssemos as chaves do conhecimento universal para descerrar todas as portas das grandes revelações e não tivermos caridade, se conquistássemos as maiores distâncias atingindo outros planetas e outras humanidades no império cósmico e não tivermos caridade, ainda quando enfeixássemos nas mãos todos os poderes da ciência com a possibilidade de comandar tantos movimentos do macrocosmo, do macroscomo, quanto força dos átomos e não tivermos caridade, ainda quando conseguíssemos dominar a profecia e enxergar no futuro todos os passos das nações por vindouras e não tivermos caridade, então de nada terão valido para nós outros as vitórias da inteligência, porque sem amor permaneceremos ilhados em nossa própria inferioridade, inabilitados para qualquer ascensão à felicidade verdadeira com as bênçãos da luz. E essa mensagem é trazida pelo Espírito Batuíra. Nós vamos então pedir a Jesus nos inspire, nos ajude na reflexão dessa noite sobre pensamentos, porque é sempre muito bom esse trabalho de autoconhecimento. E logo mais, na outra semana, vamos tentar compreender como funciona essa questão do pensamento ligado à felicidade e à coletividade. Muito obrigada, até a próxima sexta-feira. Fiquem todos em paz. O meu nome é Simone Fontarigo e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o pensamento. Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele falou que não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. Ele é a causa de nossa elevação ou nosso rebaixamento. Olha como é importante esse assunto. O pensamento é a causa de nossa elevação ou nosso rebaixamento, nos diz Leon Denis. E esse assunto, o pensamento, ele está meio que na moda hoje em dia, não é? Tem muitas pessoas escrevendo livros sobre o poder do pensamento positivo, o poder de pensar positivamente. Muitas palestras têm sido feitas também com esse tema. E é muito bom que esse seja um tema na moda, porque ele realmente é muito importante. E a gente não tem como falar de pensamento sem falar em fluidos. Os dois estão intimamente ligados. E uma coisa muito importante para a gente saber sobre os fluidos é que eles são neutros. Os fluidos não são positivos nem negativos, não são bons nem maus, eles são neutros.
O que faz, o que dá qualidade aos fluidos são exatamente os nossos pensamentos, os pensamentos das pessoas que estão ali naquele ambiente. Então eu vou dar um exemplo. Sabe quando a gente chega perto de uma pessoa e a gente fala, nossa, que energia ruim que essa pessoa tem? Às vezes a gente chega perto de uma pessoa e dá dor de cabeça, a gente fica meio mole, a gente não se sente bem com aquela pessoa. Possivelmente é porque o nosso campo energético entrou em contato com o campo energético dessa pessoa que está vibrando abaixo de nós. Se a gente está vibrando um pouquinho mais, a gente já vai sentir. E por que essa pessoa está vibrando um pouco abaixo de nós? Por causa dos seus pensamentos de pessimismo, de raiva, de ódio, de mágoa, de inveja. E o oposto também acontece. Quando a gente encontra uma pessoa que só de chegar perto dela a gente se sente bem, quando a gente dá um abraço em alguém e parece que a gente tomou um choque de energia boa, não é? É porque essa pessoa está vibrando com bons pensamentos, está passando boas energias para a gente. O mesmo acontece nos lugares, quando a gente entra num lugar onde várias pessoas estejam vibrando de maneira mais baixa, a gente entra nesse ambiente e a gente sente nossa energia ser sugada muitas vezes. E também em ambientes onde as pessoas estejam reunidas para fazer o bem, para pensar o bem, como num centro espírita, como numa igreja, como num templo, em qualquer lugar onde estejam pessoas reunidas para o bem, pensando no bem, a energia vibratória desse ambiente se eleva e a gente se sente muito bem nesses lugares. Um outro exemplo de como os fluidos são neutros e nós que influenciamos esses fluidos é quando a gente vai para um lugar com muita natureza. Quando a gente chega num lugar que tem muita natureza e poucos seres humanos, a gente sente ali que o ar parece até que é mais leve. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente sobe a Floresta da Tijuca, a gente vai entrando, a gente abre o vidro da janela e respira e fala, nossa, parece que o ar aqui é diferente. E é realmente diferente, porque ali predominam os fluidos neutros da natureza. E como nós estamos acostumados a vibrar em fluidos mais baixos, causados pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos de medo, de mágoa, de inveja, de ódio, do que a gente sente no nosso dia a dia, porque somos seres humanos, não é? Estamos ainda em evolução, estamos engatinhando pela evolução, ainda temos esse tipo de pensamento, então chegamos num ambiente onde os fluidos são neutros, a gente já se sente muito bem. Até Jesus procurava esses ambientes. A gente lê nos evangelhos, quando ele se preparava para falar para a multidão, ou depois de falar para a multidão, muitas vezes ele se recolhia, não é? Ele se recolhia num ambiente de natureza. Primeiro, para captar mais fluidos, que ele doaria muitos fluidos ali naquela palestra. E depois, para repor aqueles fluidos na natureza. Porque com certeza, quando ele estava ali fazendo as conversas deles, né? Contando as palestras, passando os ensinamentos dele, imagina quanta energia boa que ele doava para aquelas pessoas que estavam ali escutando. E ele precisava repor essas energias. E era na natureza que ele repunha. Então, por isso que é muito importante a gente tentar manter os nossos pensamentos elevados para manter a nossa ambiência da nossa casa, a nossa ambiência mental, não é? Porque a gente sabe que é muito difícil hoje em dia, é muito difícil, mas não é impossível, manter apenas pensamentos bons, apenas pensamentos elevados, de esperança. Não tem como a gente viver assim, não é? Não tem como a gente viver assim, a não ser que a gente fosse alienados. Claro que a gente sabe de tudo que acontece,
Claro que essas coisas, todas essas notícias ruins abalam a gente. Mas a gente pode fazer a nossa parte. Sabe como? Não vamos ficar o dia inteiro na frente da televisão ouvindo notícias ruins. Não tem necessidade. Nós não precisamos saber de todas as coisas ruins que acontecem na nossa cidade, no nosso planeta, o tempo inteiro. E o pior, muitas vezes a gente fala, não, eu não quero ficar me impregnando de notícias ruins, eu não vou assistir nada na televisão hoje. Aí o que acontece? Um amigo, alguém da família manda um WhatsApp contando exatamente todas as coisas ruins que aconteceram, de preferência com a imagem de alguns corpos, né, ou de pessoas chorando. Aí isso que acontece? Baixa a nossa vibração. Baixou a vibração lá da pessoa que assistiu e ela, não satisfeita de baixar a vibração dela, ela passou pra gente. Aí a gente vai e também baixa a nossa vibração. E se a gente repassar esses WhatsApps com notícias ruins, com fake news, ou mesmo que não seja fake news, mas com notícias muito ruins que só vão abaixar nossa energia, a gente está ampliando isso para o nosso universo. Então, como nós, pelo menos nós, que já estamos cuidando do nosso campo mental, nós que já estamos tentando elevar os nossos pensamentos, elevar a vibração do nosso planeta, senão não estaríamos aqui agora, né, ouvindo uma palestra sobre a importância do pensamento. Isso quer dizer que nós estamos preocupados, sim, em melhorar a nossa casa mental, a nossa ambiência mental e a casa de todos nós, que é o universo. Então, pelo menos nós não vamos repassar esse tipo de notícia ruim. Recebeu alguma notícia, algum WhatsApp que baixou sua vibração? Apaga, não repassa não. Não vamos ser transmissores de baixa energia. Mais uma vez, não é para a gente ser alienado. A gente, de qualquer maneira, vai saber das notícias. E se a gente ainda puder ajudar, melhor ainda. Ah, não posso fazer nada? Posso orar. Sempre a gente pode orar pelas pessoas, pelo mundo, pelo planeta. Mas não vamos ficar retroalimentando essas energias ruins, com notícias ruins, porque os psicólogos explicam que para o nosso cérebro parece que a gente está vendo pela primeira vez aquela notícia. Então a gente vê no Jornal da Manhã uma notícia muito ruim que nos deixa abalados. Aí no Jornal do Meio-Dia, aquela notícia vai se repetir. No Jornal da Noite, ela vai se repetir. E no jornal lá da meia-noite, que a gente... deixa eu ver as últimas notícias antes de dormir. A gente vai ver de novo aquela notícia ruim. Para o nosso cérebro, o impacto é o mesmo. Da primeira, da segunda, da terceira, da quarta vez que a gente viu aquela notícia. Então, cada vez, aquilo vai nos fazendo mal, vai abaixando nossa vibração. Você já viu uma vez? Beleza, não precisa ficar vendo toda hora. Vamos tentar melhorar a nossa ambiência, melhorar a ambiência da nossa casa, melhorar a ambiência do nosso planeta. Porque, como nós sabemos, Deus é o criador de tudo, mas nós somos co-criadores da nossa realidade. Jesus falou pra gente, sois deuses. O que isso quer dizer? Que nós temos a capacidade de criar a nossa realidade através do nosso pensamento. Se lembra que Leon Denis falou lá? Podemos elevarmos, podemos rebaixarmos através do nosso pensamento. E assim podemos elevar a ambiência do nosso planeta ou abaixá-los também, não é? A gente vê as próprias plantas, por exemplo, como elas sentem isso. Quantas pessoas que narram, a minha plantinha fica tão bonita quando eu converso com elas, quando eu trato bem a plantinha. Os animais também, como sentem isso, não é? Quando são tratados com amor, quando são tratados com carinho, como eles retribuem. E o oposto também acontece. Quem aí nunca ouviu alguém contar, nossa, eu tinha uma planta linda lá em casa, minha vizinha foi lá e falou
Nossa, que planta linda que você tem. As plantas lá de casa não duram nada. Queria tanto ter uma planta assim. Aí no dia seguinte a sua plantinha amanhece morta. Não é? Claro, ela sentiu aquela vibração da pessoa. Queria tanto ter essa plantinha. É claro que se na sua casa a ambiência for boa, tiver com boas vibrações, a sua plantinha não vai ser tão atingida assim pelo pensamento do outro. Mas ela consegue sentir. Os animais também, já ouvi relatos de pessoas falando, eu tenho um gato que quando um primo meu vai lá em casa, ele se esconde embaixo do armário e só sai quando a pessoa vai embora. Se as plantas e os animais sentem a vibração das pessoas, imagina a gente. Mesmo que a gente não tenha consciência disso, a gente sente essas vibrações e elas nos afetam o tempo todo. Eu quero ler para vocês um capítulo desse livro aqui, Tesouros Libertadores, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Eu baseei muito desse nosso estudo de hoje nesse capítulo aqui, que se chama exatamente O Pensamento. Então a Joana diz: o pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica simultaneamente como positivo ou negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. O inverso também é verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assaltam o indivíduo que recebe os influxos mentais de afeto, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontecendo com as plantas e os animais, deixa-os mais vivazes, porque amados e enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que os hospedam no coração e cuidam. Então, às vezes não acontece da gente estar assim, sem fazer nada, e de repente a gente sente uma onda de bem-estar, uma onda, uma coisa boa que chega até nós. Provavelmente vai ser um momento ou que a gente esteja vibrando positivamente, ou que momentos depois da gente fazer uma oração, ou da gente desejar o bem para alguma pessoa. Porque isso aí, os nossos amiguinhos da espiritualidade conseguem ver. Eu gosto de comparar a nossa tela mental com aquelas pessoas que carregam aquelas placas assim, compra o ouro. Sabe, aquelas pessoas que andam nas ruas, lá de longe você vê aquela placa, compra o ouro. A nossa tela mental é assim também. As nossas formas, pensamentos, nossos pensamentos ficam como se fosse uma televisãozinha na nossa cabeça. Os encarnados não conseguem ver, mas os desencarnados conseguem. Então, se a gente está andando pela rua, pensando, planejando uma vingança contra alguém, aí passa um irmãozinho desencarnado que também está com esse sentimento de vingança. Ele vai olhar, vai ler naquela nossa tela mental, e legal, aquele ali está pensando que nem eu. Eu vou lá falar ali no ouvido dele o que eu estou pensando, vou dar umas ideias para ele, vou pegar umas ideias dele também. Tum, ali já formou a sintonia. Da mesma maneira, se a gente está fazendo uma oração, se a gente está emanando bons pensamentos para alguém, também isso vai estar lá na nossa tela mental. Os irmãozinhos espirituais também vão ver, e olha só, ali naquela casa, naquele apartamento, estão fazendo uma oração. Vamos nos juntar a eles. Vamos aproveitar essa energia boa e nos juntar a essas pessoas que estão vibrando no bem, estão vibrando positivamente. Então, olha como é importante o nosso pensamento. O nosso pensamento fica plasmado. É uma tela mental mesmo, uma televisão que a gente carrega na nossa cabeça.
E os irmãos desencarnados conseguem ver e sintonizam conosco através dessa tela mental. E ela termina essa frasezinha, esse parágrafo, falando: o pensamento é uma força dinâmica natural que sempre está em ação, desde que a criatura humana normal não pode viver sem o emitir. Então, se o tempo inteiro nós estamos pensando, é claro que em alguns momentos nós vamos baixar um pouco a vibração do nosso pensamento. Mas o principal é a gente ter essa percepção de que estamos baixando a vibração e tentar melhorar. Sabe aquela história que a gente pode deixar um pombo pousar na nossa cabeça, mas a gente não pode deixar ele fazer ninho? Maus pensamentos virão, com certeza. Somos seres em evolução, seres em construção. Volta e meia vamos vibrar baixo mesmo. Mas a gente fala: opa, não quero esse pensamento perto de mim. Faz uma oração, pede ajuda dos amigos espirituais, fala: eu sei que eu ainda penso isso, eu sei que eu ainda sinto isso, mas eu estou tentando melhorar. Pede ajuda dos amigos espirituais para a gente elevar a nossa vibração, para que a gente não fique vibrando baixo dessa maneira. E aí vem aquela pergunta que muitas vezes a gente se faz, que é: será que os maus pensamentos que uma pessoa tem em relação a nós, uma pessoa que emite um pensamento ruim na direção de outra pessoa, será que essa outra pessoa pode ser prejudicada por esses pensamentos ruins? Eu vou dar 2 segundinhos para vocês pensarem, sim ou não. Um pensamento ruim lançado contra vocês vai atingir? Pronto, já deu 2 segundos. A resposta é: pelo menos uma pessoa vai ser sim atingida pelos pensamentos ruins que eu emanar contra alguém. E essa pessoa sou eu mesma. Porque não tem como eu jogar lama em alguém sem me sujar primeiro. Então, você cultivar ódio, cultivar rancor, inveja e emitir isso para outra pessoa é como se você estivesse tomando veneno, esperando que o outro morra. Isso no mínimo não é inteligente, não é? Você faz mal para você antes de fazer para o outro. Mas agora a pergunta: será que o outro será atingido pelos meus pensamentos ruins? Ou será que eu posso ser atingido pelos pensamentos ruins de outra pessoa? Aí a resposta já é: depende. Por que depende? Porque vai depender de como você vai estar vibrando naquele momento. Porque se seus pensamentos estiverem vibrando numa faixa maior e chegarem pensamentos numa faixa lá embaixo, o que vai acontecer? Tum, 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 tum. Vão passar direto, não vão nem te atingir. Não vão te atingir os pensamentos lá embaixo, os mais baixos. Agora, se você estiver vibrando na mesma sintonia, o que vai acontecer? Tum, tum, tum. Encaixou, formou. Ó, irmãos gêmeos, almas gêmeas, né? Estão vibrando igual, estão pensando igual. Então você pode sim ser prejudicado pelos pensamentos ruins que alguém envia a você. E você também pode prejudicar outra pessoa. Porém, apenas se ela estiver vibrando na mesma sintonia que você. Então, mais uma vez, depende de nós. Ninguém vai nos fazer mal se a gente não permitir, se a gente não estiver vibrando também tão baixo quanto aquela pessoa. E se a gente, além de estar vibrando baixo, também está mandando pensamentos ruins para essa pessoa, aí é o casamento perfeito, né? Que vocês vão ficar ali quanto tempo? Horas, dias, meses, séculos, vibrando igual, vibrando na mesma sintonia, um se atraindo por outro. Eu ouvi ontem, estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra,
E ele contou uma história que eu achei muito interessante. E vou contar aqui para vocês mais ou menos como é, porque eu só vi uma vez essa historinha ele contando. É assim: tinha um rapaz, já estava virando um homem, já um jovenzinho, estava andando pela sua fazenda, caminhando pela sua fazenda, e chegou até o limite da fazenda vizinha. E ele olhou para a cerca que tinha ali e pensou: essa cerca não está no lugar certo. Eles estão roubando alguns metros da nossa fazenda. Eu vou botar essa cerca mais para lá. Aí arrastou a cerca na direção lá do terreno do vizinho. Aí veio o vizinho e falou: que isso? Por que está arrastando minha cerca? Pode voltar para lá. Cerca para cá, cerca para lá. Começaram a brigar, um matou o outro. E nisso a família também brigou. Sabe como era antigamente? Que tudo se resolvia a bala, as famílias brigavam. Chegaram lá na espiritualidade, os espíritos amigos. Pô, um matou o outro matou um. Ficaram nessa inimizade toda da família por causa de alguns metros de terreno. Vão reencarnar, cada um na família do outro agora, para vocês fazerem essas famílias se unirem. Beleza. Reencarnaram, ficaram crianças, adolescentes. Quando já era adulto, um deles, passeando nas cercanias da sua fazenda, chegou no limite da fazenda do vizinho, olhou para a cerca e pensou: essa cerca não está no lugar certo. Vou chegar essa cerca mais para lá porque está roubando uma parte do meu terreno. O que aconteceu? O outro foi lá: que isso? Está mexendo por que na minha cerca? Põe cerca para cá, põe cerca para lá, tum. Um matou o outro matou um, a família brigou, tum. Desencarnaram, chegaram lá em cima, aí os amigos da espiritualidade: pois é, vocês já perderam 200 anos nessa brincadeira. Já perderam 2 encarnações, um matando o outro, podendo estar já cada um no seu caminho, evoluindo, fazendo as famílias brigarem entre si. Vamos fazer uma coisa: cada um vai reencarnar de novo na sua família de origem, e dessa vez vocês não vão brigar. Então foi muito trabalho, conversando com um, conversando com o outro, né? Apertaram a mãozinha lá na espiritualidade: poxa, dessa vez nós não vamos brigar. Reencarnaram. Passou um tempo, né? Os rapazes foram crescendo. Um deles, caminhando das cercanias da sua fazenda, chegou no limite da fazenda do outro, parou perto da cerca e falou: essa cerca não está no lugar certo. Porém, eles já vinham sendo trabalhados pela espiritualidade há 200 anos, já tinham prometido a si mesmo que não iam mais cair no mesmo erro. E dessa vez ele conseguiu ouvir o seu amigo espiritual falando: cara, de novo não. Pode parar com isso, você não vai fazer isso de novo. E ele teve essa inspiração e pensou: deixa pra lá, é só um pedaço de terra. E assim se cortou aquele ciclo de ódio que vinha há 200 anos. É assim que a gente se livra de velhos rancores, de velhas mágoas. Porque enquanto a gente está preso, eles até podiam estar evoluindo em outros aspectos da vida deles, mas ficava sempre aquilo para resolver, principalmente porque tinham cometido homicídios, não é? Então eu achei essa história muito boa para mostrar para a gente como não vale a pena cultivar essas pequenas coisas, fazer questão das pequenas coisas, que às vezes a gente se atrasa tanto por causa de coisas que não têm tanta importância na nossa vida, não é? No capítulo 14 do livro A Gênese, de Allan Kardec, um capítulo intitulado Os Fluidos, Allan Kardec explica. Vou ler aqui para vocês um pedaço. Peraí. Vou ler aqui. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os semelhantes
se agregam. Os diferentes se repelem mutuamente, pois há incompatibilidade entre fluidos de naturezas distintas. Para evitar a influência de maus espíritos, que somente atuam sobre os fluidos da mesma qualidade, precisamos impregnar a atmosfera espiritual à nossa volta de fluidos sadios, onde atuam os espíritos bons. Esses fluidos, pela sua natureza salutar, repelem os maus fluidos, afastando os espíritos que com eles se identificam. Sendo o pensamento o veículo da ação sobre os fluidos, temos em nós mesmos, através dos nossos pensamentos, o remédio para evitarmos as más influências espirituais. Então, quando a gente fala no obsessor, né? Ah, porque eu tenho um obsessor, deve ser um obsessor. O obsessor só entra na nossa vida quando nós permitimos. Ele não invade nossa vida, não. A gente convida. A gente vibra que nem ele, para que ele possa nos atingir. Por isso, é como se fosse uma simbiose. A gente convida ele para entrar e ele entra na nossa vida. A partir do momento que a gente vai sintonizar diferente dele, é por isso que a gente não deve falar, ah, meu Deus, afasta esse espírito ruim de mim. Se eu tiver com algum obsessor, me afasta. Não, não é isso não. Vamos rezar por ele. Vamos orar para que ele comece a vibrar melhor e a gente também vibre melhor. Porque enquanto tiver um irmão nosso vibrando muito baixo, o nosso planeta vai ser de provas e expiações. E não é isso que a gente quer. E Kardec continua ali no livro A Gênese. Por outro lado, a ação dos espíritos sobre os fluidos nem sempre resulta de suas intenções. O pensamento inconsciente também produz efeitos sobre os fluidos. Basta que o espírito pense uma coisa para que ela se produza. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Doutras, são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É claro que a gente não está falando aqui de um pensamento rápido que passa na nossa cabeça. Tipo, alguém nos dá uma fechada no trânsito e a gente fala, tomara que bata. Aí depois na mesma hora, ai meu Deus, não, tomara que não bata, né? O que a gente fala aqui são dos pensamentos constantes, daqueles pensamentos que volta e meia estão na nossa cabeça, volta e meia aquele pensamento, toda vez que a gente vê aquela pessoa a gente sente raiva, toda vez que a gente pensa numa situação a gente fica com ódio. É esse tipo de pensamento impregnado de sentimento, esse sim pode atingir outra pessoa se ela estiver vibrando na mesma faixa. Eu quero ler também mais um pedacinho desse capítulo aqui, desse livro Tesouros Libertadores, que Joana de Ângeles nos explica. O universo é obra do pensamento do Criador, que a todos os seres dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione-o conforme o seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou comprometendo-se ao ficar encarcerado ao mal. E olha que coisa importante que ela fala agora. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Treinamento. Isso não vem fácil. Nós estamos num planeta evoluído, um planeta pelo menos de regeneração. Não, ainda estamos num planeta de provas e expiações. Nossa vibração ainda é um pouquinho baixa, por mais que estejamos nos esforçando, e com certeza estamos nos esforçando. Mas é um treinamento diário, é um pouquinho a cada dia.
Quando chegar naquele momento que a gente pensa alguma coisa e já fala, ai meu Deus, eu não quero pensar isso, nossa, já é muito bom. Pensa que antigamente em outras encarnações, ou até nessa vida mesmo, a gente pensava e não se arrependia, não achava e falava, tem que pensar isso mesmo. Hoje em dia, provavelmente, a gente já se arrepende quando deseja o mal para o outro, quando espera que o outro se dê mal, não é? Ou quando deixa de fazer o bem, quando a gente poderia fazer o bem, a gente já se arrepende. Isso já mostra que a gente já evoluiu. Então, isso é questão de treinamento, como diz a Joana. Vamos treinar pensar bem. Vamos treinar ser gratos à nossa vida, ser gratos ao nosso planeta, a tudo que a gente tem. A gratidão também é treinamento. Tudo isso podemos treinar para que energias boas apenas, ou pelo menos na maior parte do tempo, apenas boas energias cheguem até nós. E eu quero terminar essa nossa conversa lendo uma página desse livro aqui, Pílulas de Amor, de Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. O nome da página é Higiene Mental e ela tem tudo a ver com o que a gente falou até agora. Então eu vou ler. Ama a ti mesmo e reserva-te o direito e o dever de só eleger para a tua vida aquilo que constrói e edifica. Tua mente constrói a realidade ao teu redor, bem como hipnotiza tuas células, comandando o funcionamento harmônico ou desarmônico de teu corpo a partir do equilíbrio ou do desequilíbrio de teus pensamentos em sintonia ou distonia com o amor. Ou seja, isso já está até provado pela ciência, não é? Que nossos pensamentos atingem as nossas células, que nossos pensamentos e sentimentos têm efeito nas células do nosso corpo e contribuem para a nossa doença ou para a nossa cura. E ele continua. Cuida com desvelo de teu campo mental, selecionando as fontes que alimentam teu ser de informações e notícias, bem como as conversações e experiências que nutrem teu coração como estímulos vivenciais. Então é aquilo, vamos tomar conta daquilo que a gente está lendo, está vendo, está conversando, que está ouvindo, não é? Porque às vezes a gente acha, isso não tem problema, isso não vai me atingir, eu já estou num nível que essas coisas não me atingem. Aí cada um que sabe de si, né? Mas é melhor evitar lugares, conversas, pessoas que baixem nossa energia. Nada nem ninguém pode te comandar ou influenciar sem tua aceitação expressa no campo íntimo. Cuida, pois, de ser tua melhor companhia e teu melhor conselheiro, a partir da sintonia com as forças do eterno bem, que só a oração e a caridade, amor em ação, podem proporcionar. Higieniza o campo mental, elevando os teus pensamentos ao Pai do infinito e incondicional amor, e pede a Ele as forças e a inspiração necessárias a fim de te preservar das quedas no desfiladeiro da desesperança, do medo e da falta de fé. Antes, roga ao Supremo Amor a inspiração de sabedoria que te conduza às melhores decisões de aceitação. Com paciência, resignação e trabalho em prol de ti mesmo e de todos, no cumprimento de teus deveres existenciais, e decida-se sempre pelo melhor, como merece todo filho de Deus, que é o que nós somos, filhos de Deus, filhos do nosso Pai Criador, e somos co-criadores desse universo que Ele criou. Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje.
Vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos cuidar do que a gente vê, do que a gente fala, do que a gente ouve. Vamos nos preocupar com a ambiência da nossa casa, com a nossa ambiência da nossa casa mental. E assim nós estaremos ajudando na evolução do nosso planeta. Evoluindo, melhorando as vibrações, estaremos melhorando a vibração do planeta como um todo. Eu quero agradecer muito a vocês por estarem aqui comigo esses minutos. Espero que tenha sido útil e que a gente possa se encontrar outras vezes para outras conversas. Muito obrigada e fiquem com Deus.